Quero que você aborde um pouco essa questão de como que a burocracia atrasa o mercado de capitais brasileiro. Faça um pouco aí do que você enxergou de evolução desde que você entrou e o que você espera para o mercado de capitais brasileiros aí nos próximos anos. Não, evolução houve, sem dúvida. Você não tem ideia, a década de 90 era uma selva, né? Década de 90 é, era uma época que, ali de 94, Plano Real, até 97, né, foi um momento muito animado assim, para a economia brasileira, porque o Plano Real foi um super evento, né, que acabou, né, com aquela inflação louca que a gente tinha até o ano de 1994. O Brasil ele estava nos holofotes dos investidores globais, aí de 94 até 97, não só os investidores de mercado de capitais, mas os investidores estratégicos, grandes empresas vindo para o Brasil adquirir outras empresas. E naquela época, a lei das SA não protegia em absolutamente nada o acionista minoritário no Brasil. Então você tinha vários casos de empresas que eram compradas por empresas estrangeiras, pagando preços 4, 5, 6 vezes acima do preço que a ação negociava em mercado. Qual era a conta? Qual era a mágica? Você podia ter estruturas de capital com 1/3 de ações ordinárias e 2/3 de ações preferenciais. Um acionista que tivesse 50% mais um das ações ordinárias, ele controlava a empresa. Então, 50% de 33 dá 16,7%. Com 16,7% do capital total, você mandava na empresa. Você escolhia o management, você dizia onde é que ela ia investir, se ia pagar dividendos, você mandava. Você era o acionista controlador. E os acionistas controladores, sabendo disso, na época, eles falavam, olha, eu sei que a minha empresa vale 1 bi para 100% das ações, só que as ações que valem são essas. Eu vendo isso aqui por 900 milhões. Aí você tenta fazer o preço médio ali nos minoritários para chegar nesse 1 bi que você pode pagar. Ah, mas não tem tag along? Tem no mundo inteiro, mas aqui na selva não tem. Então você dá o seu jeito. E acontecia isso o tempo todo. Loja Renner aconteceu isso, por exemplo. Né? Tentar lembrar o ano, eu acho que foi em 1999 ou 2000. A JCPenney, que era um gigante moribundo atualmente, né, do softline nos Estados Unidos, adquiriu o controle de Loja Renner, pagando alguma coisa que a gente estima na época entre 90 e 100 reais por ação. E concomitantemente a isso, foi no auge da crise de 1999, logo depois da desvalorização cambial no Brasil, fizeram uma oferta para comprar os minoritários a 20, tendo pago 100 para os controladores. Né? E a oferta tinha requintes de crueldade, porque era uma oferta que, se o minoritário não aceitasse a oferta em 30 dias, depois de 30 dias só pagavam 15. Uma loucura, assim, quase que uma chantagem. Olha, é 20 e se não correr para vender para mim é 15 daqui a 30 dias. E aí, na época, a gente se mobilizou, foi a CVM, inclusive uma instrução da CVM, que se não é a 358, é um número parecido com esse, depois o Rudy vai me corrigir, foi criado na época para regular essas ofertas e uma variação dela funciona até hoje. Então era um problema grande. Então você teve uma evolução importante no início dos anos 2000, com a aprovação da nova lei das SA e com a criação do segmento do novo mercado pela B3. Isso destravou o mercado de capitais no Brasil, né? Porque você passou a ter um ambiente que protegia o acionista minoritário de barbaridades como essa. O tag-along passou a ser uma obrigação legal, então quando acontece mudança de controle, o adquirente de controle precisa fazer uma oferta para os minoritários, pelo menos a 80% do preço que pagou para o controlador. A B3 criou esse segmento de listagem, que é o novo mercado, que garante regras ainda mais protetoras para os minoritários do que a lei das SA, e isso destravou uma série de IPOs e tudo começou a acontecer. Só que a gente não foi muito longe. E eu acho que a discussão de um tempo para cá, ela é sempre focada em coisas menores. Por que não tem muita empresa aberta no Brasil? O Brasil é o quê? A sétima, oitava economia do mundo. Você tem milhares de empresas no Brasil com porte para serem companhias abertas, para terem ações em bolsa. E você tem 400 empresas na bolsa. Quando a gente tem safra de IPO no Brasil, você sempre ouve, para fazer IPO tem que ser no mínimo 1 bilhão de reais, senão não vai ter liquidez. Se não tiver liquidez, o investidor não compra. Se o investidor não comprar... E aí você tem que começar a questionar algumas verdades que você ouve. Eu já participei de alguns grupos de trabalho, seja da CVM, seja da B3, para discutir especificamente esse tema. O primeiro que eu participei, deve ter uns 6, 7 anos atrás, eu lembro que houve uma viagem de algum dos membros do grupo para outros países para ver como é que eram os IPOs. Aí descobriram que na Polônia tinha padaria que fazia IPO para abrir a segunda padaria.
né, que tinha IPO de 1 milhão, 2 milhões de dólares na Polônia, tem o tempo todo. Né? E aí você vai olhar a literatura, você vê que o IPO da Home Depot nos Estados Unidos foi um IPO de 10 milhões de dólares para abrir 2 lojas na Flórida. O IPO do Walmart foi um IPO de 5 milhões de dólares para abrir 2 lojas. E hoje são empresas de centenas de bilhões de dólares. Mas que se não tivessem esse capital de longo prazo em algum momento da curva de crescimento delas, não teriam chegado onde chegaram. E no Brasil isso não é possível. Porque o Brasil é cheio dos dogmas, né? Ah, não, se não for 1 bilhão, mas por quê? O tamanho médio do IPO no Brasil é maior que nos Estados Unidos e na Europa. E a nossa economia é menos de 1/10 da economia dos Estados Unidos. Não tem lógica isso. E aí vamos analisar por que isso acontece. Será que é porque não tem investidor no Brasil disposto a tomar risco de financiar projetos para o longo prazo? Será que o brasileiro é avesso a risco? Aí você olha para as bets, para o jogo do tigrinho, para as criptos. Porra, não. Gente querendo tomar risco é o que não falta nesse país. Então tem gente com apetite a risco. Né? O animal spirit existe aqui. Tá? Todo mundo quer empreender, todo mundo quer investir. Então, de repente, não tem empresa querendo levantar capital de longo prazo. Porra, não tem empresa querendo levantar capital de longo prazo? Eu acho que tem milhares de empresas que adorariam trocar 10% de participação por um dinheiro perpétuo para sair, né, da dependência do sistema financeiro brasileiro que empresta dinheiro para a empresa pequena e média em taxas absurdamente altas. Então, o problema não está na demanda, que é o investidor, o problema não está na oferta, o problema está em 2 lugares. Eu acho que está na regulamentação e está na burocracia. Basicamente, a regulamentação e a exigência da existência do intermediário. Sem o intermediário, nada pode acontecer no mercado de capitais brasileiro. E aí a proposta que esse grupo de trabalho fez lá atrás foi, olha, vamos fazer um teste então no mercado menor, que é a indústria de crowdfunding. Então, vamos pegar empresas que faturem até 10 milhões de reais por ano, essas empresas vão poder levantar 5 milhões de reais por ano, mas não precisa de intermediário. E por que o intermediário é um obstáculo para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil? Porque o mercado financeiro no Brasil ele ainda é muito concentrado. Então, os grandes bancos, as grandes instituições, não é viável para elas trabalhar numa operação de uma empresa que quer levantar 10 milhões de reais. Isso não paga o salário de um analista pleno, o FII. O foco é sempre na operação maior. Então você exige que exista intermediário e o intermediário não tem interesse naquele nicho de mercado. Então, quando a regulamentação do crowdfunding foi aprovada, surpresa. Deals, eu acho, até muito piores, mas hoje você tem transações de crowdfunding acontecendo. Né? Nos últimos 5 anos você deve ter tido um múltiplo do que houve de IPO no Brasil, simplesmente porque você facilitou. Né? Eu lembro que quando a gente fez o fundo de private equity que comprou lá a divisão de negócios que virou a Priner, isso é uma outra, acho, maluquice nossa, né? Quer dizer, quem é que pode investir num fundo? Então, investir nas bets, jogar no tigrinho, comprar cripto, qualquer um pode. Agora, quando eu fiz um fundo de private equity para comprar participação numa empresa e o CFO dessa empresa quis investir no fundo porque ele acreditava, ele não pôde. Porque esse fundo era para profissional, e aí o cara, para ser considerado investidor profissional, ele tem que ter no mínimo 10 milhões de reais de patrimônio. Se ele não tiver 10 milhões de patrimônio, ele não podia colocar dinheiro nesse fundo. Como tem os fundos para qualificados também, que o cara acima tiver... Então, tem um critério absolutamente contraproducente, que tem a ver com esse paternalismo de querer dizer quem é que pode correr determinado risco, quem é que não pode correr determinado risco, que cria uma regra louca, onde o CFO de uma empresa não pode investir na empresa que ele conhece melhor do que todo mundo, porque ele não tem 10 milhões de reais de patrimônio. Agora, se chegar um jogador de futebol amanhã, esse cara pode, o cara tem 10 milhões de reais de patrimônio, ele sabe o que está fazendo, ele vai botar dinheiro aqui no fundo do Pedro, só vai ter de volta daqui a 8 anos. E são coisas relativamente fáceis de serem endereçadas. Eu acho que o regulador tem que dar um pouco mais de poder para as pessoas. Tem que estar claro os riscos. Né? Eu lembro que eu até brincando eu sugeri, da mesma maneira que você tem hoje nos maços de cigarro aquelas fotos que são repugnantes, né, para a pessoa ver o que ela está fazendo quando ela vai fumar um cigarro, eu falei, vamos criar um termo simples, né, dizendo que esse fundo é arriscado, esse fundo não tem liquidez, bota uma foto do cara sendo expulso de casa pela mulher porque perdeu dinheiro investindo no fundo, sei lá,
Mas deixa o cara tomar a decisão. Né? Mas não, aí ficou tentando proteger, criar. Nos últimos 2 anos, fez-se um esforço, eu vejo mentes brilhantes do mercado trabalhando para tentar melhorar a regulamentação, etc., e saiu uma nova regulamentação para os fundos. Eu acho que nenhum desses pontos centrais foram endereçados e foram atacados. Nenhum. Eu acho que criou uma complexidade maior. Aí você olha ali, trabalho danado, gente pra caramba envolvida. Vem cá, isso aqui vai destravar o mercado de capitais no Brasil? Isso aqui vai fazer com que mais empresas abram capital? Isso aqui vai fazer com que, ao invés de a gente ter 700 mil pessoas que investem em fundos, a gente passe a ter as mesmas 30 milhões que investem em bets? Não vai. Porque você não está discutindo como facilitar a jornada do investidor que quer correr risco para que ele chegue até a empresa que quer emitir um título. Você não está facilitando. Eu pergunto às vezes, cara, o que eu preciso fazer para que a pessoa possa comprar a cota do meu fundo da mesma maneira que eu compro essa garrafa de água mineral ali só batendo aqui no cartão de crédito? Aí sempre tem uma explicação. Né? Não, porque tenho isso, tem aquilo, precisa do administrador, precisa do custodiante, precisa de autorização daqui, de lá, etc. É muito complexo tudo, né? E as pessoas estão... Ninguém quer ficar 2, 3 dias, né, preenchendo formulários para investir no seu fundo. Agora que você é concorrente nosso, você vai ver. Às vezes você vai arrumar um amigo teu, né, que vai querer investir lá no Market Makers FIA, e aí você vai falar, tá, bom, se ele tiver conta no BTG ou na XP, na plataforma, é relativamente fácil. Mas se não tiver, porra, o cara tem que querer muito, Salomão. O cara tem que gostar muito de você, achar o teu fundo muito bom, porque dá trabalho, é chato. E não precisava ser assim. E eu estou convencido de que isso é o que trava o desenvolvimento do nosso mercado, porque não tem fundamento para isso. Você tem gente querendo comprar, tem empresa querendo emitir, só que a regra é morosa e algumas exigências como o intermediário e a questão da qualificação do investidor, que ninguém quer falar sobre isso, mas deveria, né? Eu acho que são grandes atravancadores. Ele é nosso sócio e você é meu presidente. Você tá lá na Mills, pô. Então calma aí, a gente não é tão concorrente assim.